Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre a Inglaterra hoje, sobre os acontecimentos recentes na Inglaterra e a crise de identidade do país. Eu estou impressionado, eu tô aqui Tava conversando com umas pessoas aqui no escritório e tem muitas pessoas que nem estão sabendo quais foram os últimos acontecimentos na Inglaterra. Eu tô chocado com isso. Tem notícias, assim, coisas simples, coisas básicas, que simplesmente não estão chegando nas pessoas. Isso é um negócio que está em vários lugares do noticiário, mas eu só fiquei um pouco chocado com... Bom, primeiro como a informação não chega, depois como a informação quando chega, chega errado, né? Que é uma coisa interessante, né? Eu vou até ler aqui um pouco do... Aqui, ó, muita gente não está sabendo. As pessoas estão ocupadas vendo o Brasil perdendo várias modalidades nas Olimpíadas. E de fato vão perdendo as notícias, os sinais do fim do Ocidente. Eu resido aqui, ó, já está o pessoal da Inglaterra aí. Olha aqui, tem uma matéria, ó, facadas, protestos, prisões, o que está acontecendo na Inglaterra. Vou ler um pouco aqui para vocês algumas das coisas, né? Então, o pessoal aí entrando, a informação do início chegou toda errada. Pois é, né? O Elon Musk está postando no X, não tenho ideia do que está acontecendo, eu não estou sabendo, cara. É impressionante, né? Quem aqui está sabendo, quem aqui ouviu falar do que está acontecendo na Inglaterra? Tirando quem mora na Inglaterra, que tem várias pessoas que estão, eu moro na Inglaterra e tal. A informação chegou toda errada. Salve, Guilherme Freire. O ruim desse século é que não há cruzadas, então o Ocidente por consequência cai. Pegando fogo. Não ouvi falar, tal. Estava ocupado trabalhando. Muito boa, é um bom motivo para não saber o que está acontecendo. Aqui, ó. Não sabia de nada. 100 pessoas vão ser presas e julgadas como terroristas. Cara, realmente a gente está vivendo um mundo muito curioso, né? Então eu vou ler aqui um pouquinho só para vocês saberem, né? Eu já vou entrar direto no assunto para a gente começar a tratar da matéria. Mas aproveitem aí agora que está começando a live, botem um like para a gente quebrar um pouco do nosso shadow ban, entendeu? Aproveitem para colocar o like, ajuda demais. E aí eu vou começar a ler aqui, então o like vai para ajudar a quebrar a barreira, entendeu? O que está acontecendo na Inglaterra? Que louco, né? Então vamos lá. O rapaz, né? É um menino. Eu vou pular, porque a matéria está falando de protestos, tal, não sei o que, a extrema-direita, etc, etc. Mas o ponto é o seguinte, o que aconteceu em primeiro lugar? Porque isso simplesmente acaba sendo ocultado, né, muitas vezes. Então, o que acontece tinha essa aula de dança, que era um negócio, pelo que eu entendi, meio yoga, meio negócio umas músicas da Taylor Swift, e tem crianças, né? E aí tem esse menino que completou 18 anos logo depois do crime. O nome dele é Huda Kubana. Tá aqui, ó, como é que tá escrito? Ó, Huda Kubana nasceu no Reino Unido, filho de pais imigrantes do Ruanda. Ele chegou ao centro comunitário, onde acontecia a aula às 11h45, entrou pela porta da frente e iniciou o ataque. Os adultos locais tentaram proteger as crianças, não sofreram ferimentos graves, outros esconderam um grupo de crianças no banheiro. Um terceiro funcionário de um escritório no mesmo prédio foi ao local a ouvir os gritos. Tentou desarmar, o adolescente foi atingido por uma facada na perna. A polícia foi avisada por telefone 2 minutos depois da chegada de Huda Kubana. Ambulâncias foram chamadas às 11h48. Isso aqui é da Gazeta do Povo, né? O primeiro policial a chegar esperou reforço, a pessoa tinha um cacetete para se proteger. Quando chegou outro policial, os dois usaram um taser contra o suspeito e o prenderam.
O assassino que completou 18 anos depois, foi criado, tal, sei o quê, vizinhos, tal. Axel tem um diagnóstico de transtorno do espectro, blá, blá, blá. Tinha as pessoas se tornaram ator e apareceu num especial da BBC para crianças carentes, para as pessoas doarem para crianças carentes, com o tema da série de ficção científica Doctor Who. E o vídeo foi deletado e a empresa responsável por agenciá-lo na época apagou todo o conteúdo da sua carreira nas redes sociais. É engraçado como eles estão falando vários tipos aqui, né? Várias coisas. Que o Musk está falando e que não sei o que, mas não está claro aqui ainda, nessa parte aqui da matéria pelo menos. É o seguinte, foram esfaqueados 3 crianças, né? 3 crianças morreram esfaqueadas, né? E tantas outras pessoas saíram feridas, né? Então o que acontece, né? Então, ó, as meninas esfaqueadas, Axel rodava bacana, tá aqui na matéria mais acima, esfaqueou as meninas Baby King, de 6 anos, Elise Stancombe, de 7 anos, e Alice Aguiar, de 9 anos. Essa aqui é a filha de imigrantes da Madeira. Feriu outras 10 pessoas, 8 das quais também eram crianças. E assim, é o filho de imigrantes. Ele chegou numa festa. Ele começou a esfaquear uma galera. É tão estranho tudo, porque assim, as pessoas saíram para protestar. E boa parte parte desses protestos são de fato violentos, né? Em grande parte, né? Por que acontece? O governo, qual foi a reação do governo? Aí que está o negócio. O governo está, então, extremamente preocupado com os protestos de extrema direita. Essa é a grande preocupação do governo neste momento. A ascensão da extrema direita. Então, depois foram esfaqueadas 3 crianças e aí o governo está preocupado com isso. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele foi a público, estava vendo isso agora, né? E ele está falando, olha, nós vamos usar todas as tropas, toda a energia, tudo o que nós pudermos para basicamente acabar com o terrorismo de extrema direita. E nós temos que proteger a comunidade muçulmana, nós temos que proteger as comunidades de minorias, nós temos que proteger as comunidades não sei o quê. E aí chamou muita atenção porque o Elon Musk tweetou simplesmente, que tal você proteger todas as comunidades para o ódio infinito das pessoas que estão envolvidas. O ódio total. Que tal você... A frase, que tal você... Então, novamente, tem um filho de imigrantes, ele esfaqueia 3 meninas e a grande atitude do governo é nós precisamos acabar com a extrema-direita. E aí, quando vai lá o Elon Musk, ele tweetou assim, que tal proteger todas as comunidades? Isso gera o ódio absoluto. Então, nós temos que proteger a imigração muçulmana, as comunidades muçulmanas, tudo mais, tal. Mas proteger todas as comunidades é ofensivo. E aí é tudo muito estranho, né? Porque é claro que tem acontecido um crescimento muito grande de violência na Inglaterra e de crimes cometidos por imigrantes. Isso simplesmente tem os números, está acontecendo. A Inglaterra recebeu nos últimos 20 anos, tá? Eu até estava olhando o dado. A Inglaterra é um país de 50 e poucos milhões de pessoas, né? Não o Reino Unido, mas a Inglaterra. E a Inglaterra recebeu um volume total nos últimos 20 anos de 12 milhões de imigrantes, 11, entre legais e ilegais, 11 para 12 milhões de imigrantes. Ou seja, praticamente 1/5 do país é composto de imigração recente. Estamos falando de imigração que vai chegar em no máximo a 2 gerações. Então, assim, é muita gente, né? É muita gente, é uma quantidade muito grande de pessoas. Claro que muitos desses imigrantes votam no Partido Trabalhista, evidentemente, que é exatamente o partido que está no poder. E aí fica nessa situação muito esquisita, né, que 12 milhões de pessoas entram no país,
muitos dos quais não é o caso desse menino aí, que a família dele se autodenomina cristã, pelo visto. Mas acontece que boa parte desses imigrantes são de fato muçulmanos, né? E aí esses imigrantes muçulmanos, por óbvio, não estão se integrando, para o choque das pessoas, não estão se integrando na comunidade inglesa, curiosamente, né? Então você traz milhões de pessoas do mundo islâmico, você joga eles em Brighton, e aí, curiosamente, eles não se integram com a população inglesa para o choque, o horror. Como pode, né? Por que milhões de muçulmanos andando nas ruas simplesmente não se integram na sociedade? E aí, nesse caos completo, né? Qual é a resposta do governo? Precisamos de mais imigração, precisamos proteger as comunidades, nós precisamos proteger as comunidades islâmicas antes de tudo. Olha, não precisa de muita coisa para entender por que as pessoas estão revoltadas. Assim, não é complexo, não é uma equação complexa, né? Claro que as pessoas estão vendo isso em Paris, né? Quem está em Londres pode mandar, vocês que estão em Londres, ou tem várias pessoas que estão em Londres, pode mandar qual é a percepção de vocês. Acabei de ver no X Twitter, uma jornalista inglesa estava ao vivo na rua, afirmando que não tem muçulmanos em gangues nas ruas. Até que apareceu uma gangue deles mandando parar a matéria ou matariam ela. Então tá aqui o chat contando uma história que apareceu no Twitter. Eu sempre lembro da história daquele jornalista, né, no meio do tinha aqueles protestos Black Lives Matter. Isso tem um vídeo, deve ter um vídeo ainda na internet. E aí tinha o jornalista falando, protestos pacíficos. E tinha um cara botando fogo num carro atrás, assim. E o jornalista, estamos aqui, protestos pacíficos estão acontecendo. A pessoa já ouviu falar de Family Search. Descobri que tem uma ligação com o Dom Afonso Henriques. Fiquei muito feliz. Opa, muito legal. Salve, mestre. O ruim desse século que não... isso aqui eu já tinha lido. Então, olha só que loucura, né? Extrema-direita é o exército do nosso Senhor Jesus Cristo que vem para salvar os escolhidos. Inglaterra salva com o resultado dos seus pecados. Sim, a Inglaterra, a grande preocupação da Inglaterra é o terrorismo da parte dos ingleses. E aí, assim, uma coisa tem que se entender sobre isso, né? Eles não vão parar de trazer imigrantes para a Inglaterra. Eles não têm para que parar de trazer imigrantes para a Inglaterra. Esses imigrantes só vão votar neles. Quanto mais imigrantes entrarem, mais votos são. É uma equação simples. Eles vão querer legalizar esses imigrantes. Eles não ligam. Eles não estão nem aí. Eles, na verdade, desistiram do inglês. O inglês, para eles, é desprezível. Eles querem que o inglês se lasque. O inglês vai ter que acabar. Esse é o raciocínio. Dane-se o inglês. Nós vamos governar. E nós vamos ter a massa de pessoas que vão votar em nós. E é assim que vai ser feito. É a mesma coisa nos Estados Unidos. É a mesma coisa na Inglaterra. Eu entendo as pessoas falando, não, mas a gente vai votar e vai mudar o sistema. Grande parte das pessoas são simplesmente pessoas muito novas, que já foram doutrinadas, acabaram de ser doutrinadas na escola. Grande parte das pessoas são simplesmente imigrantes mesmo. Isso nos Estados Unidos e Inglaterra, isso na Europa está acontecendo como um todo. O Brasil não tem tanta imigração, né? Mas é engraçado porque eu estava esses dias falando isso sobre demografia, ontem na verdade estava falando aqui, que boa parte das pessoas que vão votar nas próximas eleições não viram o 11 de setembro, né? E uma grande parte dos eleitores a partir de agora vão ser da geração Z. E os eleitores da geração Z, eles basicamente sequer têm memória dessas coisas. E aí muitos desses eleitores eles vão sair direto não vai dar tempo deles terem experiência de vida para eles aprenderem que eles estão sendo doutrinados. Eles vão sair direto das escolas, dos lugares e já vão votar diretamente, né? Então, essa soma de gente muito jovem com imigração crescente, que no caso do Brasil tem falando do jovem, mas não tem tanto esse fenômeno da imigração, mas com imigração frequente vai garantir basicamente um bloco
O Brasil é imigrado? Sim, o Brasil historicamente sim, mas não tem uma onda de imigração que nem um quarto, um quinto do país, sei lá, é composto de imigrantes recentes. Isso é um fenômeno muito comum na Europa, né? Se eu não me engano, em Bruxelas agora já é meio que metade da população já é estrangeira. Então acho que já está Bruxelas está chegando a um ponto que a maioria da população é estrangeira, né? E você já tem imagens, né, de prefeitos na Inglaterra fazendo ritos islâmicos em público, prefeitos assim fazendo, basicamente já meio que implantando leis islâmicas ou de maneira informal em várias cidades, né? Então o que acontece é que o óbvio, né? Vamos pro óbvio. Não dá para ter a cultura islâmica e a Inglaterra ser preservada. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. A cultura islâmica é 100% incompatível com a Inglaterra. Que aí o próprio Richard Dawkins admitiu isso. Então, o Richard Dawkins é um dos apóstolos aí do ateísmo moderno. E recentemente o Richard Dawkins se declarou culturalmente cristão. Que é muito louco, né? Porque o Richard Dawkins passou anos falando, ó, Deus não existe, Deus morreu, acabou, sejam ateus, Deus um delírio, e agora ele fala, eu sou culturalmente cristão, porque se nós não tivermos uma cultura cristã, o que vai acontecer é que a nossa sociedade vai ser destruída. E aí isso nos leva à seguinte reflexão, né? O que é Inglaterra? Se Inglaterra é só um aeroporto, é só um lugar que todo mundo pode visitar, passar lá e falar só inglês, então realmente a Inglaterra não vai sobreviver. E aí vem o problema que não há identidade cultural, as pessoas já não sabem mais quem elas são. Quem elas são enquanto povo e quem elas são enquanto religião. O que o Dawkins corretamente percebeu é que a cultura inglesa não é uma cultura secular. Ela é uma cultura cristã. Claro que o Dawkins é um dos culpados por ter atacado isso ao longo de anos e ter desmoralizado as pessoas e corrompido da pior maneira a mentalidade de várias pessoas que são, infelizmente, um pouco ingênuas. Mas só existe essa Inglaterra com a cultura cristã, não tem outra, não tem outro símbolo, né? Não existe a Inglaterra não monárquica, não cristã, não inglesa, a Inglaterra não inglesa, que é outro ponto. Basta ser cristão para se integrar? Não basta ser cristão para se integrar. Não é assim que funciona, você não muda para um país e só do fato de você ter a mesma religião, você imediatamente é integrado, porque tem elementos culturais bem mais complexos. Então a religião é um fator fundamental, mas ela não é o único fator fundamental. Então, quando isso aconteceu na Espanha medieval, sim, só que a Espanha medieval declarou um princípio de uma fé, um país. E quem ia ficar no país tinha que se converter, e quem não ia ficar, e quem não se convertesse ia embora do país. Foi isso que a Espanha medieval fez no período, né? Essa é exatamente a política dos chamados reis católicos da Espanha. Que, olha só quem demonizou essa política, curiosamente. Quem foi que gastou séculos, que teve vários historiadores e livros escritos para demonizar a Espanha, para falar que a Espanha tinha sido má, para falar sobre a Inquisição Espanhola, para falar que a Espanha foi cruel ao longo dos anos, que absurdo, como pode a Espanha ter feito isso? Qual foi o país que fez isso? Pasmem, Inglaterra. Dos textos da Leyenda Negra antigas e vários livros, até os sketches do Monty Python, a Espanha é o vilão da fantasia liberal britânica como o grande país maligno que forçou pessoas de outras culturas, de outras religiões para fora do seu país. E agora, como o Chesterton tinha previsto, né? O Chesterton tem esse livro chamado A Taberna Ambulante, que é maravilhoso. Recomendo muito, vocês têm que ler A Taberna Ambulante, que prevê que a Inglaterra ia virar um país muçulmano, socialista, ateu. 2024,
Quando o primeiro-ministro vai a público, depois de matarem algumas crianças, e ele fala a todas as tropas para suprimir a extrema-direita e para proteger as comunidades muçulmanas, e o primeiro-ministro é um socialista woke, o Chesterton não só... É que não é que se cumpriu a profecia do Chesterton. Ela aconteceu, ela está acontecendo. Você está vivendo no filme... no caso, escreveu um livro, né? Você está vivendo o filme do livro que o Chesterton escreveu. Você está vendo a adaptação, só que a adaptação é o mundo real. A gente pegou a Taberna Ambulante e a gente está vivendo completamente. O problema da Inglaterra é que a Inglaterra tem um auto-ódio completo. As pessoas odeiam o Império Britânico, as pessoas odeiam a monarquia inglesa, as pessoas odeiam a história de Alfredo Grande e outras grandes figuras, as pessoas odeiam o cristianismo. E odiando essa cultura cristã, com essa culpa, né? Essa culpa infinita do tipo, nós somos os culpados da colonização, nós somos os colonizadores, não sei o que. Estranhissimamente, essa culpa vai se manifestando na ideia de precisamos acolher todos os imigrantes que tenham. E aí tem também, novamente, o interesse, como eu já falei, o interesse eleitoral, que esses imigrantes vão votar e aí já era. E aí você cria um sistema retroalimentativo que é a mentalidade pós-colonial atrai as pessoas, vem as pessoas que vieram dessa mentalidade pós-colonial, anticolonial, ou sei lá o nome do discurso. Essas pessoas vêm, elas votam em agradecimento com pessoas da esquerda, as pessoas da esquerda trazem mais imigrantes, eles votam mais, fazem mais discurso anticolonial, e nessa só uma pessoa vai ser deixada de lado, que é o inglês. E aí os ingleses não sabem o que fazer, porque os ingleses votaram no Partido Conservador durante esses 20 anos de imigração irrestrita, praticamente. O Partido Conservador se lixou para esse negócio da imigração e os imigrantes continuaram entrando. E aí os ingleses falaram, beleza, então vamos boicotar o Partido Conservador, não vamos mais votar no Partido Conservador, porque realmente o Partido Conservador não fez nada para impedir a imigração. O Partido Conservador, em grande parte na Inglaterra, e isso é muito importante vocês entenderem, é fake, é totalmente fake, é totalmente falso. Em grande parte, o Partido Conservador não é verdadeiro, não é direita de verdade, para inglês ver, literalmente. Sempre foi, tá, em muitos aspectos, o Partido Conservador vê como uma dissidência daquela figura do Robert Peel, que era uma dissidência dos liberais, exatamente para moderar os antigos Tories. Então o Partido Conservador sempre teve um pouco disso. E os caras ficam votando no Partido Conservador. Aí o Partido Conservador faz o quê? Bota mais imigrantes para dentro, os caras cansam e falam, vamos boicotar o partido. Aí ganha o Partido Trabalhista. E aí com o Partido Trabalhista vem o quê? Mais imigrantes. E consegue ser pior. E aí tem também vários vícios eleitorais, né? O sistema first past the post, então o cara, por exemplo, o Reform Party, que é o partido mais anti-imigração, teve poucos votos a menos do que o social-democrata, só que o liberal-democrata, só que daí o que acontece? Com poucos votos a menos, o Reform Party tem 4 cadeiras e o liberal-democrata tem tipo 75, com votações parecidas. O sistema todo é criado para isso. O Partido Conservador é o establishment total, então você não consegue oferecer um outro partido alternativo ao Partido Conservador. A Inglaterra realmente é feita para ser assim. É fake. E aí nessa cultura socialista, ateia, islâmica, imigração irrestrita, né? O que acontece? Não tem como resolver isso na energia popular. Eu entendo. Olha, várias pessoas da direita britânica estão achando compreensível as pessoas irem quebrar tudo na rua, só que o problema é o seguinte, muito objetivamente, nada vai ser reformado assim, porque o governo vai fazer o mesmo padrão daqueles caminhoneiros, mesmo padrão da greve de caminhoneiros lá no Canadá, o mesmo padrão daquele pessoal que saiu com as jaquetas lá amarelas na França, o mesmo padrão das pessoas que fizeram protestos aqui. O governo vai prender as pessoas. O governo vai acabar com os protestos, o governo vai para cima e eles vão ter que ser dissipados.
Os caminhoneiros do Canadá foram para cima com tudo, fizeram vários protestos, fizeram negócio, fizeram todo o negócio, mas não tem liderança, não tem ninguém, nenhuma alternativa, não tem nada, e aí simplesmente o que vai acontecer, né, é que o governo vai dissipar e o tal do Stemmer aí vai de fato botar todas as tropas dele contra a extrema-direita, vulgo qualquer pessoa que esteja protestando nesse momento. Henrique VIII iniciou a destruição da Inglaterra com a fundação do anglicanismo. O Henrique VIII abriu a caixa de Pandora, tá? E quando o Henrique VIII veio aqui, eu recomendo muito que vocês vejam o filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Muito. Tem a peça de teatro também. O Henrique VIII, ele era casado com uma mulher ligada aos Habsburgos, que era a antiga família mais poderosa da Europa. Ele não ia ter filhos homens com ela. Se vocês forem na Abadia de Westminster, que é a antiga igreja de São Pedro, tem uma capela de Nossa Senhora. Uma Lady Chapel, como eles chamam. Essa Lady Chapel foi construída pelo pai de Henrique VIII, Henrique VII, que desejava muito que a sua família preservasse a unidade da fé. Isso está lá, é o lugar mais bonito da Abadia de Westminster. Você entra lá e você vê essa promessa que ele tinha que ser fiel, ele tinha que fazer uma coisa para preservar a Inglaterra. Então, acaba a Guerra das Rosas, Henrique VII falou, a gente só precisa fazer uma coisa para impedir que a Inglaterra afunde, que é preservar a fé católica, que é estar aqui fechado com Nossa Senhora. Essa é exatamente a finalidade dessa Lady Chapel, né? E Henrique VIII virou e falou assim, não, eu quero que meu casamento seja anulado. E ele aproveitou o movimento luterano da época e ele falou o seguinte, olha, se o Papa não quer anular o meu casamento, então eu vou ser o chefe da igreja e eu vou anular o meu próprio casamento. E aí criaram a tal da Igreja da Inglaterra, daí anglicana. A anglicana, na verdade, é uma adaptação de Igreja da Inglaterra. E aí ele se autoproclamou para se divorciar o chefe da igreja. E aí tem muitas coisas estranhas a partir disso. Ontem mesmo eu estava falando uma aula que a herdeira do Henrique VIII, a Elizabeth I, ela era mentorada por um esotérico ocultista chamado John Dee. E aí toda a corte da Elizabeth tinha fortíssima influência ocultista, um negócio muito esquisito. Henrique VIII, claro, também... e aí a história O Homem que Não Contou Sua Alma vai mostrar o contraste entre Thomas More e Henrique VIII. Henrique VIII vai ficar obeso, vai ter problemas de pânico, confusão, vai matar esposas, vai se divorciar de novo, vai criar uma confusão imensa, vai ter só um filho herdeiro homem, o filho não, vai ter uma saúde frágil, e Henrique VIII vai morrer vendo o país dele confuso, dividido, desestabilizado, obeso, mal de saúde e qualquer relacionamento da vida dele arruinado. A herdeira dele, Elizabeth I, vai ser exatamente uma pessoa ligada ao esoterismo fortemente. O John Dee vai mudar toda a mentalidade da corte britânica e vai passar ideias muito esquisitas para o país. E enfim, a Inglaterra então vai ter as sementes para que depois, né, a oligarquia dentro da Inglaterra usurpe o próprio país e os reis se sentem lá como figuras puramente simbólicas, figuras completamente hipotéticas, assim, figuras sem nenhuma relevância real, né? E essa desestabilização, ela vem em grande parte dessa ruptura religiosa motivada por motivos pequenos, né? Motivos extremamente pequenos, na verdade, e quando você anda na Abadia de Westminster vai virando essa confusão, né? Porque a partir de Eduardo Confessor, que foi o último rei inglês, é um monte de traidor, é o Nelson Mandela lá no meio. Os caras virou um negócio turístico tosco. Você vê muito, né, igrejas vazias com essas doutrinas liberais. Você também tem os bons anglicanos, mas os bons anglicanos, a questão deles é que eles são praticamente católicos, estou falando isso de ter conversado com eles, né?
E aí a aristocracia inglesa ficou numa situação muito confusa de crise de identidade. Porque, por exemplo, eles têm um juramento na nomeação da rainha, do rei e da rainha, que é, ele jura combater a fé do povo. Fala, como assim, cara? Como assim combater a fé do povo? A fé do povo é o catolicismo, então o rei está jurando combater essa fé, que é muito louco isso. É totalmente esquizofrênico, né? Lembrando que figuras notórias aí como Francis Bacon, como John Locke, eram tremendamente anticatólicos, porque o catolicismo é associado à direita nesse período de revoluções ali do começo da modernidade inglesa, né? Então eles odeiam o catolicismo, eles querem destruir essa cultura a todo custo, e aí está o rei falando, tem que combater a fé do povo, tem que ir lá e combater. A aristocracia vai se autodestruir, porque ela entra num modo de visão igualitarista, politicamente correto, tem essa necessidade de toda hora ser ultra educado. Os Whigs, que são os liberais, começam a mandar no país. E os Whigs têm essa ideia progressista de que a história sempre evolui e que o igualitarismo precisa ser trazido. A ideia de pena do terceiro mundo já era muito forte na Inglaterra do século XIX. Isso não é uma coisa que surgiu agora em 2024. Então essa crise de identidade gera um ódio, um auto-ódio, que é o que esse auto-ódio dura até os dias de hoje. Então você vai desfazendo a história, né? Ah, não, Henrique VIII, na verdade, era um herói, o que ninguém acha que era, todo mundo achava aquilo meio desprezível. Eduardo Confessor desaparece da história, Alfredo Grande desaparece da história. Você vai invertendo a própria história do país, né? E aí um maluco como Cromwell vai sendo exaltado como herói. Até o ponto que a família real inglesa agora, o Charles acha que é o fim É porque assim, já era tudo muito fake com a Elizabeth, tá? A Inglaterra foi declinando na época da Elizabeth, mas pelo menos a Elizabeth II ainda tinha uma postura. Ela tinha uma pompa. Com o Charles, essa pompa já acabou. O que sobrou de pompa já era. Excluíram também uma menina porque ela se converteu na linha do trono. Assim, de frequentar tarica muçulmana a toda a pauta politicamente correta possível, o rei é totalmente irrelevante para a Inglaterra nesse momento. E ele não é o defensor do povo, ele não é o defensor de nada, ele é simplesmente uma figura alheia e obediente aos poderes estabelecidos. Então quem zela pelo povo nesse momento? Não é que era a função do rei, né? Se ele significa alguma coisa, era para ele fazer isso. Alfredo Grande é impressionante. O Chesterton também escreveu outro grande livro, que é A Balada do Cavalo Branco, sobre Alfredo Grande. Então, se o Chesterton, agora estão falando que tem que proibir a liberação de facas, claro, isso vai resolver realmente. Ninguém estava com nenhuma força de defesa para proteger as crianças. O Wendell aí por Roma, grande abraço aí, Wendell. Ninguém tinha uma força de defesa para proteger as crianças, a culpa não tem nada a ver com imigração, não tem nada a ver com falta de lei e ordem, com reprimir o crime, a culpa é da faca. A faca é o problema. Eu acho que agora nós temos que criar na Inglaterra, todo mundo vai ter que cortar seus alimentos com itens sem ponta, itens absolutamente benignos assim, porque aí a violência na Inglaterra acaba. O problema é a faca mesmo, a faca é a grande culpada. Assim, o nível de baixo QI necessário para acreditar numa história dessa é surpreendente. É claro que isso não tem fim. O principal fonte de notícias do Reino Unido é Elon Musk, mas é que não tem fim. A culpa ser da arma não tem fim. Sempre você vai poder falar, não, a culpa é da faca, a culpa é do pedaço de madeira. A culpa vai ser de todo mundo, menos do assunto, que é o que todos os ingleses querem comentar e ninguém quer, que é a imigração. Nunca vai ser do imigrante, o imigrante nunca é culpado, o imigrante sempre é inocente, sempre é benigno. É impressionante, né? É um negócio assim tão surreal, mas tão surreal.
Eu queria ver, o pessoal que está na Inglaterra, quem que está aí que é da Inglaterra, que mora na Inglaterra? Cadê os meus alunos aí da Inglaterra que estavam falando, estavam no chat? A última vez que eu tive na Inglaterra, eu fiquei impressionadíssimo em Londres com a quantidade de pessoas islâmicas. Impressionadíssimo, é um negócio impressionante, um negócio chocante. Esse formato governismo, país oligarquias à rota do fracasso, total. Príncipe William pode fazer alguma coisa? Zero. Não tem a menor chance do Príncipe William fazer alguma coisa. Assim, não é que não tem chance zero, mas eu duvido. Sabe o problema da Inglaterra? Eu vou falar um negócio. Esse negócio de crise da masculinidade é muito forte lá, tá? Eu conversei com uma moça que ela falou pra mim, olha, ela falou assim pra mim, de fato tem muitas mulheres querendo sair com os imigrantes mesmo, muçulmanos e tal, porque os homens aqui não dá. Eu falei assim, como assim não dá? Ela falou pra mim, olha, que não tem como, falou algo mais ou menos como, não tem como eu sair com um homem que eu não sei como eu posso expressar o que ela falou, entendeu? Deixa eu ver a forma adequada na internet de expressar o que ela falou. Enfim, tem uma grande crise da masculinidade na Inglaterra, né? E assim, é um dos maiores problemas, entendeu? Eu lembro de uma cena, eu fui pegar o trem lá em Oxford, né? E aí tinha uma fila de chineses, né? Os chineses todos andando em fila certinho. E aí chegam os ingleses assim muito loucos, né, meio drogados e tal, e eles querendo a a passagem para pular a fila, assim. Eu olhei para aquilo e falei, vamos usar o termo sojado, vai. Vamos usar o termo sojado para efeito, não foi o termo que ela usou, mas vamos usar o termo sojado para efeito da live, né? Ela falou, não dá, eu achei que todos os homens aqui são sojados, entendeu? Então assim, não tem condição. É um tema, entendeu? É um tema. Teve um cara que disse que a Inglaterra nunca se recuperou, ou que fizeram um experimento, né, que foi no século XX, que foi deixar os melhores homens ingleses morrerem nas grandes guerras, e a Inglaterra até agora não se recuperou desse experimento. Faz sentido, meio que muita gente honrada e boa morreu na Primeira Guerra, especialmente a primeira, eu acho que mais ainda. Quem sobrou de bom e corajoso morreu na Segunda. E, enfim, agora tem o remanescente, né? Tem o remanescente. Cara, é o tema da religião, é o que o Thomas More avisou total. Quando o Thomas More ele fala pro rei que ele é fiel ao rei, mas que ele é um súdito maior, ele é mais fiel a Deus antes do que ao rei, que o rei não pode criar uma igreja, porque basicamente Cristo criou uma igreja, e o Thomas More é executado por isso, por ser o homem que não vendeu sua alma, por ser o homem que realmente foi fiel aos seus princípios, né? Você repara que ele estava tocando no ponto certo. Ele avisou, Chesterton avisou, Thomas More avisou, Shakespeare avisou, todo mundo avisou, os grandes figuras da literatura avisaram. Tolkien, então, nem se fala. É que o Tolkien não é nem que ele avisou, o Tolkien já não acreditava que tinha... O Tolkien já estava falando que já estava perdido. Você conversar com ele pessoal, ele já fala, isso aqui já está perdido. Eu estou apostando no Aragorn, numa restauração que já foi. O Tolkien era mais pessimista, sem dúvida, assim, do que o Chesterton ou outro, mas é interessante porque eles avisaram exatamente, chega a ser assim chocante, né? Quando você vê o rei possuído, meio zumbi, assim, chega a ser impossível não lembrar do Théoden, do Tolkien, dessa figura, porque o Rohan representa a Inglaterra no Senhor dos Anéis. O cavalo branco é um símbolo inglês, né? Tem um cavalo em Uffington, um cavalo bem bonito, tal, que é a mesma coisa. É daí que o Tolkien tira inspiração para Rohan.
E aí você vê tem o anglo-saxão, né? A figura do anglo-saxão é muito associada ao a, a Rohan, e aí você vê o rei como possuído, morto, o morto mais vivo, com o grima no ouvido dele, julgando todas as coisas. E Palantir significa na etimologia televisão. Então tem essa espécie de coisa controlando as pessoas, de mídia controlando o reinado. Você tem essa figura como a mídia, né, do língua de cobra, ou língua de dragão, na verdade, que é o que significa o Wormtongue na linguagem do Tolkien, que fica intoxicando o reinado, e o rei está destruído e perdido. Esse é o cenário, né? E aí, claro, aparece o Elmer, isso no filme em particular, e o Elmer é banido do reino, porque ele é orcfóbico, porque o Elmer é muito... Tem até umas páginas de sátira, né, na internet, que é sobre o Diário de Gondor. Esse é muito bom, né? Você sabe que os ingleses... Eu estava conversando com essa baronesa lá na Inglaterra, e ela... É impressionante o quanto eles gostam dessas referências do Senhor dos Anéis, né? Impressionante. Um negócio assim... Você cita assim... Eu vou pegar aqui uma matéria dessas que é muito boa, que é perfeita para esse momento. Ó, The Daily Gondor. Muito bom. Olha aqui, ó. Rei Aragorn, antiprogressista, oferece um futuro distópico que ninguém quer, ninguém deseja, né? Gondor está muito próximo de se tornar outro condado, enquanto as políticas orcfóbicas do reino podem desfazer anos de progresso. É muito bom, né? Apenas 1 em 3 orcs comem carne humana regularmente. Alguns fazem isso apenas ocasionalmente. Então por que elfos e homens têm tanto preconceito com eles? Estereótipos já foram derrubados. Que todos os orcs consomem carne humana. Então o melhor é simplesmente relaxar em relação a isso. Cara, o negócio é tão insano, né? Aqui, ó, tem uma que fala assim de entregar os seus filhos para os goblins para fugir do preconceito, fugir do privilégio, né? Para reduzir o privilégio. É impressionante como claro, a polícia inglesa recentemente também prendeu pessoas rezando na frente da clínica de aborto. Então o cara vai rezar na frente de uma clínica de aborto e silenciosamente. Estamos falando do cara rezando em silêncio, rezando terço e tal. E aí você é preso. Você simplesmente é preso. Você vai ser preso porque você foi na frente de uma clínica de aborto rezar em silêncio. Quem que não vai ser preso, né? Orc vegano, né? Protejam os orcs. Todos os orcs são veganos, protejam eles. Então o cara reza na frente de uma clínica de aborto. O coitado dele. O outro veio ilegal. Bom, o menino que esfaqueou as crianças é isso. Tem um vídeo dele da BBC falando, ó, ajudem... A mídia está divulgando só fotos dele com 5 anos de idade, 6 anos, não sei quantos anos ele tem nessas fotos, porque assim, ele tem 17, com certeza ele não tem a cara que está aqui que está sendo divulgada, né? A cara, eles estão botando fotos na internet como se ele tivesse a idade de quando ele fazia esses comerciais da BBC, né? Mas não é o caso. Isso não é incomum, tá? Eles fazem bastante isso. Eles pegam o cara e eles botam só fotos pequenas para gerar aquele sentimento de empatia, né? Simplesmente não aparece. Eles não têm fotos recentes da... assim, o que acontece? Vai precisar ter uma
uma readequação gigantesca do que é a Inglaterra e do que é o país. Ou vai acabar. A BBC é perigosa. A BBC é o establishment. A BBC é a voz do governo, é a voz do sistema. A BBC está lá não para informar as pessoas do que está acontecendo, mas a BBC está lá simplesmente para fazer você acreditar que está tudo bem. E esse que é o problema, tá? Teve gente reclamando comigo, falando, Guilherme, você idealiza o Brasil e você falou outro dia que não adianta muito emigrar e tal. Olha, novamente, eu não sou contra ninguém mudar de país, o problema não é que o Brasil é perfeito, longe disso, e não é que o Brasil não precisa ser reformado, aliás, o Brasil precisa urgentemente. O que eu estou só afirmando para as pessoas, tentando explicar, é que a batalha é global, cara. Você não vai conseguir fugir da crise de valores dos problemas que estão acontecendo agora. Fugi para a Inglaterra, agora me afastei dos problemas do Brasil. Tá aí, ó. Os irlandeses católicos não seriam uma opção? Não são para a Inglaterra, porque são culturas diferentes. É mais fácil vir uma pessoa totalmente de fora do que um irlandês para ir converter a Inglaterra. Isso foi uma opção na Idade Média, mas hoje em dia há eu não acho nem que é a rivalidade imediata, mas eu não consigo enxergar os irlandeses convertendo a Inglaterra nesse momento, tá? É mais fácil a Inglaterra ser convertida via Estados Unidos, via esse renascimento católico que acontece nos Estados Unidos, e aí isso começar a emigrar para a Inglaterra, do que via Irlanda. E, inclusive, eu acho os ingleses muito mais propensos a serem convertidos por uma influência americana do que sobre uma influência irlandesa. Os ingleses eles não levam a sério uma influência irlandesa, tá bom? Sou Y K, escrevi um livro católico sim, daí 95 teses para ser católico. Beleza, valeu Y. É verdade que a dinastia real inglesa foi trocada por uma Alemanha? Sim, foi sim. Porque os reis da Inglaterra voltaram a ser católicos, e aí o parlamento e o establishment não queria reis católicos, e aí trouxeram uma família alemã. E essa casa monárquica, que eles chamam de Windsor, na verdade é Saxe-Coburg-Gotha. E aí eles mudaram para Windsor na época das Grandes Guerras para soar mais inglês. Mas na verdade essa família alemã, não é a família... Se você pegar uma família britânica para ceder o trono, eles vão ser católicos de origem, e daí o establishment não quer. É por isso que a Inglaterra tem reis alemães faz um tempo, de uma casa, de uma dinastia alemã. É louco isso, né? É louco você cair a ficha que que é tudo muito fake, né? Os caras não são ingleses, os reis não são ingleses, o rei é do Tariqa, os caras juram combater a fé do povo. Tá o Nelson Mandela, que não tem absolutamente nada a ver na abadia de Westminster. Ninguém se preocupa com o que tem que se preocupar mesmo, que é a missão de Agostinho de Canterbury, que é... Na verdade, quem está em Londres, tá? Minha recomendação é ir na missa, no oratório, que é lá em Brompton, que descende aí do nosso incrível John Henry Newman. É onde tem as missas mais bonitas, tem missa tridentina, tem missa em latim. É muito, muito bonito o oratório de Brompton. Recomendo fortemente que vocês vão lá, tá? Se alguém estiver lá, não... A abadia de Westminster é um caos, mas tem o túmulo de Eduardo Confessor, tem a Lady Chapel, mas tem também uma mistura de várias coisas que tem pouco a ver com a identidade inglesa, né? É que não tem jeito, né, gente? Você odeia a sua cultura, você demoniza a sua cultura. Você passa anos falando que a Espanha é a vilã, que a Portugal é a vilã, a Espanha é a vilã. Olha só como eles trataram mal as colônias, olha só como eles são malvados. E aí você cai a sua autoimagem falsa, você começa a se odiar tremendamente, começa a importar todos os migrantes que tem, pega uma casa alemã, porque você se recusa a ser católico, que é a sua origem, porque agora precisa ter uns reis falsos para ser os reis protestantes, porque não dá com os reis que são daqui, que eles são católicos, eles vão querer mandar no país. E aí agora você troca o seu povo por uma população estrangeira que, sinceramente,
vai sobrepujar no andar da carruagem a sua própria população. E aí você entra agora, e aí essas pessoas vêm agora na rede social, ligam uma câmera e proclamam com o nariz empinado, com a maior cara de soberba, né, do mundo, que eles vão usar todas as tropas para conter a extrema-direita. Assim, o povo... Vamos ver aqui ó, sobre o nosso Keir Starmer, nosso grande primeiro-ministro Keir Starmer aqui. Cadê sobre as posições dele aqui, ó? Ó, ele é um vegetariano, inclusive, o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele é ateu. E ao invés de fazer um juramento de aliança à monarquia, ele faz uma afirmação solene. Afinal, ele é ateu. E nós temos que preservar a consciência ateia dele. E aí nessa, ele também defende a expansão dos direitos LGBT. Assim, a questão é que não tem como dar certo, né? Não tem a menor chance de dar certo. O tal do Keir Starmer aqui, que é assim, esperado também, né? Nós vamos usar a violência para conter a extrema-direita. Precisamos agora, as tropas vão lá, tal. Assim... Beleza, o seu país vai continuar afundando, entendeu? Você vai governar sobre o quê, né? É impressionante, cara. Um negócio assim... Vocês estão entendendo que isso é Inglaterra, isso é Londres, né? Isso não é nós não estamos falando da Nicarágua, nós estamos falando de Londres, entendeu? Curioso pensar que no Catar as missas estão todas muito cheias, enquanto França e Inglaterra estão sendo colonizados por muçulmanos. Também tem missas, vou falar, também tem missas cheias na Inglaterra, tá? Eu, pelo menos, vi a missa cheia em vários lugares. A minoria católica é uma minoria, mas também tem uma minoria forte. Agora, coitados também, né? Vão fazer o quê? É um pouco a situação do Ocidente nesse momento, né? A situação é que as pessoas não têm saída. A França é diferente ainda, tá? Na França, a reação católica, a ponte de Londres está caindo. Vai cair com gritos de Allah Akbar, vai afundar e vai todo mundo falar Allah seja abençoado, caiu a ponte de Londres. E aí vai ter gente falando que não pode criticar a queda da ponte porque é preconceito. Então, por favor, deixem a ponte cair. Botaram fogo no Palácio de Westminster. Tudo bem, mas é preconceito, não pode falar, deixa queimar. Botaram fogo na abadia de Westminster. Mas senão vai que isso gera perseguição às comunidades islâmicas da Inglaterra. Então deixem pegar fogo no negócio. Assim, não tem fim, né? Não tem fim. Agora, eu acho que a reação católica é mais forte na França que na Inglaterra. Tem um catolicismo tradicional mais forte, sem dúvida, na França, tá? Mais volumoso. Isso existe. Contra os golpes no Stuart. Isso é muito bom, né? Porque exatamente os Stuart demonizaram tanto a Mary, Queen of the Scots, a Bloody Mary, ela é isso, ela é aquilo. E na verdade, quando você vai ver a história da Mary com detalhes, você vai ver a história da Elizabeth. A Elizabeth mandou matar várias pessoas, mandou arrancar as tripas de vários adversários dela, estava ligado com bruxaria, estava ligado com esquema de várias naturezas, estava todo o caos, né? E a Mary, na verdade, meio que avisou que ia ser assim, entendeu? Meio que avisou que isso ia rolar. Tem até escrito, tá? Se você vai na abadia de Westminster, tem escrito que mentiram sobre a Mary no túmulo dela. Acho que foi na época do Tiago I. Só sei que escreveram lá. Você pega lá o túmulo da Mary, tá tudo escrito falando sobre difamação, sobre mentira e como ludibriaram e enganaram a história. E ela tá do lado da Elizabeth. A Inglaterra também
historicamente é um cortiço, assim, porque eles vão colocando um símbolo em cima do outro. Mas tem o túmulo da Elizabeth e tem o túmulo da Mary, e tem até escrito corretamente, falou, olha, na verdade, a Mary foi difamada e as pessoas não sabem do que aconteceu. Mas independente de mentirem, né? O fato é que O fato é que Kamala Harris, outra figura. Não vai ser o assunto agora, mas ei, Kamala Harris. Kamala Harris que saiu com Puff Daddy, depois com Willie Brown e agora possivelmente presidente dos Estados Unidos, depois que o China Joe sumiram com ele por 7 dias. E aí alguém de 27 anos tuita no nome dele, renuncia. Cara, é um negócio. Você precisa. Ó, a gente vai ter que entender a situação do Ocidente atual, tá? Entre a abertura da Copa satânica, esse queda da Inglaterra e a Kamala Harris presidente, as pessoas vão realmente precisar dosar a forma como nós vamos lidar com o Ocidente atual. Qual será o futuro da Inglaterra? O único futuro possível é a aristocracia inglesa teria que acordar, o povo teria que começar a se organizar falando, ó, realmente está colapsando, vamos criar comunidades para pular fora do sistema o quanto antes, e as pessoas vão ter que tentar reconstruir a partir dos escombros algum tipo de país, retomar o país de uma maneira minimamente adequada. Fora isso, não tem muitas alternativas não, tá? A aristocracia tem que assumir o papel dela, que algumas pessoas estão querendo, mas eu acho que ainda é de maneira muito leve, muito tímida. Tô falando de ter conversado com essas pessoas, né? Eu lembro quando eu estive lá que eu perguntei para um inglês, eu falei, olha, quantos deputados conservadores são conservadores? E aí ele me falou, acho que 2 é muito generoso. Eu falei, putz, tá, então já era. Ele falou, já era, a gente está aqui tentando sobreviver. Mas eu acho que esse já era tentando sobreviver é muito irônico. Acho que vai ter que começar a ficar mais real, né? Acho que realmente vai ter que começar a ficar mais real. O mundo será islâmico. Pior que também não, viu? E comunista. Bom, talvez a fusão dos dois pode ser. Sabe que se você somar sei lá, né? Tira o petróleo do mundo islâmico e soma o PIB de todos os países islâmicos e você não vai chegar num número tão alto quanto você imagina. Então, né, eu não consigo acreditar que o Islã também consegue dominar o mundo porque, novamente, o Islã não consegue dominar os próprios países deles no geral. Que dirá o planeta, entendeu? É complexo, cara. A situação do mundo não é tão como as pessoas estão imaginando. Eu sei quando as pessoas fantasiam e falam, caramba, o Islã vai dominar, o Islã, cara. Eu lembro que aí eu visitei o Marrocos, né? Visitei Casablanca. E eu adianto vocês, eu tenho total convicção que não tem a menor condição do Islã dominar o mundo. O Islã pode total participar do colapso da Europa, não me levem a mal, que o Islã pode colapsar a Europa e muita gente pode virar islâmica na Europa, tá garantido. Agora, o Islã dominar qualquer coisa é difícil, porque o Islã teria que dominar primeiro o Marrocos, entendeu? Para depois dominar outro país. O problema do mundo islâmico, em primeiro lugar, é a desordem completa dos próprios países muçulmanos. A gente não está na época de sultões do Império Turco e não sei o que, longe disso. E mesmo se tivesse também, é complicado isso, porque o que eu vi no Marrocos, e isso você vê em vários lugares, é um nível de desenvolvimento humano muito baixo. Ó, 1h aqui no Japão, Guilherme. Já temos muitos cristãos aqui, hein? Pô, Nero rodou. Vamos que continue tendo mais, né? Então não acho que o Islã também consegue levar. Assim, não tem jeito, pessoal. Os cristãos e as pessoas que têm um mínimo de estabilidade vão ter que se reorganizar. Nós vamos ter que sobreviver e nós vamos ter que reconstruir as coisas, entendeu? Não tem outro caminho. A Inglaterra caiu quando Henrique VIII rompeu com o Papa, depois disso só ladeira abaixo. Vejam o homem que não vendeu sua alma. Vejam.
é muito importante. Portugal, apesar de tudo, ainda possui o catolicismo mais forte junto com Polônia. Estão tendo muitas conversões em Portugal via Brasil, na verdade. As pessoas estão se convertendo a partir do Brasil. Olha, esse é o domínio islâmico. Pois é, o problema é que o domínio islâmico às vezes é o não domínio, né? É o colapso simples e puro. Foi um pouco o que aconteceu na queda do Império Romano. Foi um pouco o que aconteceu. A gente está voltando fortemente para a queda do Império Romano. Dado que a gente está voltando para esse período, a gente precisa voltar para as Confissões de Santo Agostinho, não tem o que fazer. Inclusive tem as cartas do Thomas More na prisão, tá? Recomendo fortemente para vocês também. Pessoal, é isso por hoje. Quem não entrou ainda, sempre o meu apelo, precisa entrar no Filosofia do Zero. As comunidades estão bombando agora. Depois dessas últimas temporadas, as comunidades de Filosofia do Zero começaram a bombar. Tá tendo encontro em vários países mesmo, e em várias cidades aqui do Brasil. Belo Horizonte está com um baita grupo, teve reunião em Goiânia recentemente. O pessoal de São Paulo está extremamente ativo, Rio de Janeiro, então todo o sul do Brasil. Então aproveitem para entrar e aí tem um grupo muito forte nos Estados Unidos e que acho que vai ter reunião, e em Portugal. Então quem não entrou no Filosofia do Zero, entre na comunidade, tá lá na bio o link sempre e tá fixado aqui nos comentários, filosofiadozero.com.br. Se inscrevam no canal, aproveitem para se inscrever no canal, ativem o sino com as notificações, botem todas nelas. Aproveitem para dar o like no vídeo, que ajuda demais a divulgar, e até a próxima. Um grande abraço aí a todos.